Bom dia, senhora presidenta, minha querida senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, em nome de quem saúdo todos que compõem essa casa e aos que nos acompanham no Brasil e de forma especial do meu querido estado do Piauí. Primeiro, alguns registros importantes. Hoje, comemoramos no estado do Piauí a energização de uma linha importante, uma obra destacada que coloca a partir de uma base no município de São João do Piauí, um grande entroncamento energético no Piauí, de Tucuruí, de Estreito, agora interligado também com Paulo Afonso, enfim, é possível levar energia para a região de Picos, uma região no semiárido que se desenvolve, uma região com grande potencial na área do comércio, de indústrias, onde temos aí um grande potencial também na mineração. Ali nós temos grandes reservas de ferro, grandes reservas de níquel nesta região e um potencial para a área da piscicultura, da irrigação e a criação de animais. É a região maior produtora de caju e maior produtora de mel proporcionalmente do Brasil. Por isso, comemoro, nós tínhamos ali uma escassez de energia. Agora, essa linha é energizada em direção a Tauá, no Ceará, e ali nós estamos integrando todos os eixos de geradoras da região Nordeste. Então, eu quero aqui, ao parabenizar a direção da Chesf, através do Ayrton, do Mozart, através de todos que compõem a direção, também no nosso estado, o Ayrton, que é o superintendente, com a sua equipe, que trabalharam. É uma obra que começou ainda quando eu era governador e quando era presidente, o presidente Lula, uma obra do PAC, construída, gerando emprego, gerando renda naquela região, e agora torna-se uma realidade. Então, eu queria destacar esse ponto importante. Também destacar um outro ponto, um encontro, uma reunião que tivemos com a partir de um pleito, recebi agora, quando desse encontro da presidenta Dilma com os prefeitos municipais aqui em Brasília, onde houve uma apresentação das prioridades do governo federal. Aqui recebemos dezenas de prefeitos do estado do Piauí, onde tivemos a oportunidade de tratar também das suas prioridades, e ali naquela ocasião foi possível também ter a oportunidade de discutir com essas lideranças um conjunto de prioridades para o estado. Estamos trabalhando todas essas prioridades em parceria com o governador Wilson, com a bancada do estado do Piauí e, com certeza, com a equipe do governo da presidenta Dilma. Nesse ponto, eu queria destacar o encontro que tivemos com o presidente da Infraero e com membros do Ministério da Aviação Civil, onde tratamos sobre as condições para autorização de voo doméstico para o aeroporto de Parnaíba. Eu manifestava que não é tolerável que a gente tivesse um aeroporto pronto, em condições de funcionamento, e apenas por alguns problemas técnicos, diria, em perfeitas condições de solução, tendo empresas, inclusive, interessadas em fazer voos para essa região. É uma região que, além do comércio, além de um grande potencial na indústria, temos grandes indústrias ali na área do beneficiamento da carnaúba, da bacia leiteira, da pesca, e de outras áreas, onde temos uma das maiores reservas do Brasil, da terra rara, meu querido Paim, que faz o seu iPad, o seu celular e essa placa também de computadores, enfim, portanto, algo que hoje é dominado pela China, e o Brasil tem grande potencial, mas há necessidade de uma infraestrutura adequada para essa produção. Pois bem, nesta região,
esse aeroporto foi construído e inaugurado pelo presidente Lula ainda em 2009. Em 2009, uma pista de 2.500 metros, uma das grandes pistas de pouso do Brasil, em condições de receber aeronaves de voos domésticos ou voos internacionais. Um aeroporto que fica a 6 horas de Lisboa, para a gente compreender, é algo que vai marcar numa região turística espetacular. Está ali o Delta do Parnaíba, 100 quilômetros depois, a região de Camusim, Jericoacoara. Do outro lado, essa região belíssima de Lençóis Maranhense, mais ou menos a 100 quilômetros também, e tendo uma infraestrutura adequada ao turismo, não é? Tivemos trabalhando lá atrás com o ex-prefeito José Hamilton, agora assumiu o que era vice-prefeito, um companheiro de partido, Florentino Neto, não é? E estamos trabalhando para quê? Para que a gente tenha esse aeroporto entrando em atividade. Qual era a dificuldade do aeroporto? Tem umas torres de eólica a mais ou menos 30 quilômetros do aeroporto e há necessidade de se alterar, não é, a rota de pouso, de decolagem, não é, apenas para evitar qualquer incidente ou acidente. Então, de modo que solicitamos e temos um compromisso, não é, das autoridades de darem uma solução, porque há várias companhias interessadas nesta área. Mas, meu querido Paulo Paim, hoje eu quero tratar aqui de um tema. Nós temos acompanhado nos últimos dias uma chuva de críticas ao desempenho da Petrobras. Desde que a empresa divulgou seu balanço do último trimestre de 2012, na mídia e aqui da tribuna do Senado, foi possível ouvir acusações e críticas à empresa por ter acumulado um lucro líquido de 21 bilhões de reais no ano passado, um pouco menor do que vinha apresentando nos últimos 2 anos. É bom dizer que esse lucro ele só foi menor, não é, do que o de 2010 e de 2011. Na verdade, se a gente pega, por exemplo, 1999, ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, o lucro foi de 2 bilhões de reais, ou seja, 10 vezes menos do que esse lucro. E ali se compreendia a conjuntura colocada. Bem, como a Petrobras vinha acumulando lucros superiores aos 30 bilhões, em 2010 e 2011, como eu disse, o resultado do ano passado foi considerado pífio por alguns setores. Aqui no Senado, por exemplo, senadores da oposição chegaram a falar de má gestão administrativa, de um possível aparelhamento político dentro da empresa que teria atrapalhado seu desempenho. Porém, esses mesmos senadores não consideraram que o lucro de 21 bilhões, como eu disse, representa mais de 10 vezes o lucro líquido da Petrobras em 1999, quando a oposição governava o nosso país. A empresa é presidida hoje por uma mulher, uma coisa na história, não é, da sua empresa, a doutora Graça Foster, alguém com grande experiência, competência. Ela esteve aqui no Senado Federal por volta do mês de agosto do ano passado, teve em junho também, e ali ela já apresentava um gráfico, não é, colocando que a empresa fazia o maior volume de investimentos da sua história, superior a 200 bilhões de reais, e dizia da curva, não é, da lucratividade, em razão de 2 fatores. O primeiro deles era ali a questão do preço. Nós tínhamos uma alteração no preço de petróleo no mundo e o Brasil, apesar de ser grande produtor de petróleo, agora já no governo do presidente Lula é que se faz uma ampla ampliação para refino. São refinarias no Rio de Janeiro, refinarias no Recife, refinarias no Maranhão, refinarias no Ceará, ou seja, a ampliação da capacidade do refino. Então nós tínhamos que importar, porque aumentou o consumo no Brasil, gasolina, e o preço do petróleo aumentou consideravelmente e havia ali, eu diria, uma cautela da parte do governo
para preservar os consumidores de não dar um reajuste brusco. Nós temos a CID é um instrumento espetacular criado no Brasil, em que forma um fundo. Quando o preço do petróleo está baixo, nós compramos a um preço que gera um lucro mais elevado, parte desse lucro é colocado nesse fundo. Aí é acumulado saldo positivo. Quando o preço do petróleo se altera, para evitar aumentos repentinos da gasolina, se consome desse fundo para poder fazer o equilíbrio. É assim que é feito com a CID. Pois bem, o fato é que foi um longo período, assim, na casa de $100 o barril, de modo que é importante para um país produtor de gás e petróleo como o Brasil. Mas o fato é que isso impactou nas contas da Petrobras, e a doutora Graça Forte já sinalizava isso de forma transparente, competente, enfim, já um semestre antes de encerrar o ano. Pois bem, junto com isso, ela ainda dizia da preocupação por conta da alteração do câmbio, ou seja, houve uma alteração do câmbio com